Eu tenho comigo que a proposta ela foi para ser o seguinte: vamos jogar uma situação diferente do que nós temos hoje. Acho também que não passa essa questão do 4x3, porque quando a gente pega até uma questão, fala assim, olha, 4x3, a jornada não pode ser até superior a 8 horas por dia. Faz a conta no dedo 32. aí. Não dá 36. Ou seja, se a própria proposta é de se limitar a 36 horas na semana e a questão das 8 horas, você não tem nem o número. A deputada até em algum dos A temas... conta foi feita errada, né? O senhor colocou de uma certa forma, é verdade, né? A conta foi feita errada, não foi, doutor? Foi, porque não dá 36. Não dá 32. Vai dar 32. Pelo múltiplo, e na proposta tá 36 horas. 36. Então é algo assim que... mas eu entendi qual que é a ideia da deputada. Pelo menos na minha concepção, na minha modesta opinião, ela quer colocar para jogo essa conversa. E ela já disse isso. Ela falou assim, eu quero que seja colocado isso para discussão, porque ela quer ouvir a sociedade. E isso acabou transformando até em audiência pública, o que é ótimo. Sim. Vamos ouvir a população do que tem para se dizer. Vejo que a escala 6x1, de fato, é uma jornada extremamente extenuante, mas eu vejo um problema mais ainda na base, viu, João, viu, Fábio? É uma questão de, infelizmente, desde a reforma em 2017, com a reforma trabalhista, onde se deixou até mesmo de ser compulsório para ser uma questão de opção de você recolher para os sindicatos das categorias, e eu já estou preparado para tomar pancada aí dos ouvintes para falar assim, de sindicato. Gente, o sindicato é super importante para assegurar o direito dos trabalhadores. Porque nós temos aqui, as pessoas esquecem, o radialista, João Ferreira radialista, Fábio Patrício radialista. Existe uma lei específica para vocês. E a lei específica do radialista, se tem aqui uma questão de 6 horas. E para o jornalista? Os jornalistas são 5 horas. E onde a gente vai ainda enfrentar outras situações de outras categorias que não se estão aventando de jornada 24x48? É uma loucura você imaginar que quem consegue ficar 24 horas sem tomar banho, sem dormir, sem comer. Mas a polícia usa isso. Quantos hospitais não tem médicos também em jornada de 24? Ou então segurança. De 12x36. 12x36. O que é muito comum. Sim. Então eu vejo que isso é muito importante. Entendo mesmo. E olha que eu atendo muitos clientes toda semana. Eu vejo que o mal, isso a gente já fala já alguns programas aqui no passado, e é algo que vai continuar. O mundo do trabalho está adoecendo. E está adoecendo por várias coisas. É porque nós não temos um sindicato forte que consiga estar dando suporte para poder ter melhores benefícios para os empregados. Nós temos uma questão de política pública no que nós não temos transporte de qualidade, onde as pessoas têm que se deslocar com 2, 3 horas da sua residência até o trabalho. Que tipo de qualidade ela vai chegar? Para trabalhar 10, 12 horas por dia, ainda demorando 3 horas para ir, 3 horas para voltar? Impossível. Essa é uma das colocações que a gente fez aqui várias vezes, né, João? A mobilidade. Porque a pessoa já chega no trabalho cansada. E ela volta para casa, ela está exausta. Esgotada. Que tipo de qualidade nós vamos ter? E isso leva mais ainda um caos na questão pública. Por quê? As pessoas vão se adoentar. Vão ficar onde? Afastadas pelo INSS. Certo. E quem paga? Toda a população. Então isso a gente tem que ver com muito, muito cuidado. A questão da jornada de 6 horas por dia, eu vejo isso na prática. Muitas das pessoas que têm a jornada de 6 horas, e isso eu falo quem trabalha a título de exemplo, né? Um exemplo de telemarketing. As pessoas trabalham uma jornada de 6 horas. Elas ganham tão mal que elas vão precisar socorrer, sabe do quê? De um segundo emprego. Sim. Olha que coisa. Então a gente tem aqui uma questão de trabalho de uma jornada, sai correndo para outra, muitas das vezes sem comer, entra no outro emprego, mais 6 horas de trabalho, mais deslocamento para casa. Então é algo que tem que mexer, eu entendo que tem que mexer. 6x1 eu entendo que é uma coisa absurda, porque você não desconecta, e já existe estudo disso, que você se passa de 30 horas, até 30 horas você não desconectou do teu trabalho. Ou seja, você precisa ter um tempo maior para poder descansar e levar um pouco de lazer, que inclusive é um direito social previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao lazer. E todos têm direito ao descanso semanal remunerado. Agora, o que nós temos que entender é que a proposta existe para fins de reduzir a jornada, e aí nós temos que entender, como o Fábio colocou, qual que é o impacto financeiro que isso vai trazer às empresas e o quanto de demanda que isso vai acabar ocasionando. Num primeiro ponto, a gente imaginemos, né? Que bom, vai ter mais emprego. Mas na outra ponto, o preço vai ter que subir. O empregador vai ter dinheiro para contratar. O empresário vai conseguir contratar e arcar com os encargos, porque eu acho que o pior é para o empresário, né? Quem é empresário sabe disso, está nos ouvindo sabe disso. O pior não é você contratar pessoas. Isso é bom, é sinal que a tua empresa está crescendo, você precisa de mais pessoas trabalhando, isso é excelente.
O problema são os encargos que ele tem que pagar para aquela pessoa trabalhar. Porque geralmente você contrata uma pessoa por 2.000, mas você está pagando 2.000 para a pessoa e está pagando quase o dobro para o governo ali dos encargos, não é isso, doutor? Você tem esse dobro ali do empresário. Se esses encargos diminuíssem, seria maravilhoso, porque ele conseguiria colocar mais uma pessoa para trabalhar, ou seja, você está gerando realmente emprego. Pelo menos essa é a visão. Não, o raciocínio está perfeito. O que nós precisamos é de uma reforma tributária que já há tempos e isso não anda. Também, né? Isso não dá um incentivo. Nós temos o nosso país, é um dos países com menor segurança jurídica que existe no mundo. O nosso país é algo que os empresários não sabem se hoje eles têm uma regulamentação de uma jornada 6x1, amanhã vai cair uma lei falando que não pode, vai cair numa condenação gigante de hora extra. E eu te falo isso porque estamos vivendo isso na atualidade. Pouco se divulga, eu já falei isso várias vezes aqui, eu polemizo sempre quando eu falo da questão dos PJs, isso aí, gente, isso é uma questão de jornada de 6x1, 5x2, 4x3, se não pararem e tiver um movimento como teve do nosso amigo aqui no TikTok, aqui, que é isso que acaba conseguindo ter público e poder ter destaque, se não tiver uma revolução no sentido de que preservem as relações de trabalho de acordo com a consolidação das leis do trabalho, nós vamos ter um mundo sem lei. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ultimamente está validando qualquer tipo de relação PJ. Chegaram um absurdo, João, Fábio, chegaram um absurdo aos ouvintes, de que uma empresa no Rio Grande do Sul demitiu todos os garis registrados, CLT, e como o STF está falando que só importa ter um contrato como PJ, colocaram os gari como PJ. Você quer me falar que um gari é uma pessoa jurídica? Você quer falar que o gari é um microempresário? E o STF não está nem aí. Ele está simplesmente validando todo tipo de relação de contrato como se fosse de natureza civil e vai falar assim, mas tem que avaliar no cível se realmente houve uma fraude. Opa, estamos desmoralizando a Justiça do Trabalho. Estava agora na semana passada no Congresso da Associação dos Magistrados Trabalhistas a nível do Brasil. Gente, eles estão com medo. Estão com medo de aniquilar a Justiça do Trabalho e a gente não ter os direitos sociais garantidos.